Boa tarde, minhas crianças. Vamos ouvir a nossa história? A velhinha já está acesa. Sábado foi dia de 11 de novembro. E dia de 11 de novembro é o dia que a gente comemora o dia de São Martim, que algumas pessoas falam São Martinho. Em Portugal eles chamam de São Martinho. E essa história é de um homem que foi muito bom. E o que é interessante no dia de São Martim é que existe uma comemoração. Lá no outro lado do mundo, agora começa o tempo frio, o tempo do inverno. Ainda é outono, mas já começa a ficar frio, os dias ficam mais curtos e as noites mais longas, como é quando é a época de São João aqui. Só que agora, aqui, os dias ficam mais longos e as noites mais curtas. E lá, assim como a gente faz aqui quando começa, está chegando perto da festa de São João, a gente faz um caminho da lanterna, acende as nossas lanternas, aquelas lindas lanternas que a gente faz de papel de seda ou de alguma outra coisa, e vai passeando no escuro e cantando. Lá também eles fazem agora, no dia de São Martim. Então, São Martim viveu muitos anos atrás e ele nasceu num lugar que hoje chama Hungria e naquela época fazia parte do grande Império Romano. E o pai dele era um soldado romano que andava a cavalo, usava espada e vestia uma capa vermelha de lã muito linda. E Martim, quando era pequenino, admirava muito o pai dele e dizia sempre: eu também quero ser um soldado como você, meu pai, quando eu crescer. Mas ele era um menino como os outros meninos, que brincava e corria pela rua junto com os outros meninos. E um dia, quando eles estavam brincando assim, correndo para lá e para cá, começou a chover muito e eles foram juntos se abrigar numa igreja pequenina. As igrejas como essa estavam começando no mundo naquela época. E lá ele entrou, estava todo mundo silencioso, tinham velas acesas, tinha uma música linda sendo cantada, e um senhor lá na frente começou a contar a história do menino Jesus, que tinha vindo ao mundo para nos ajudar. Martim gostou tanto dessa história, ele nunca tinha ouvido essa história. E aquela história ficou vivendo no coração dele. Quando a chuva passou, ele voltou para casa e contou para sua família, para o seu pai e para sua mãe, que tinha ido numa igreja onde ouviu a história do menino Jesus. E o pai falou assim: oh, meu filho, essa é uma outra religião nova que tem por aí, é diferente da nossa. Não quero que você fique indo lá, tá bem? Ele era um menino obediente e ele obedeceu, mas aquela história ficou vivendo no coração dele. Ele tinha 12 anos quando isso aconteceu. E quando ele chegou na adolescência e chegou aos seus 15 anos, era a idade que os meninos começavam a aprender uma profissão. E como Martim sempre quis ser um soldado como seu pai, e era um menino forte e grande, o pai falou: meu filho, vou levar você comigo na próxima viagem e vou apresentar você para o grande rei, para o César, e vamos ver se ele aceita você como soldado e se você gosta dessa profissão. E assim foi que logo em seguida o pai dele foi convocado e Martim também montou num cavalo ao lado de seu pai e foi com ele para ser apresentado a César. César gostou muito dele e falou que ele era forte, que ele tinha muito orgulho do pai dele
e que se ele fosse um bom soldado como seu pai, ele ficaria muito feliz. E Martim então começou a aprender o ofício de soldado. E foi um bom soldado e trabalhou muito junto ao César e junto ao seu pai, até ele ficar um bocadinho mais velho, bem mais velho, se tornar um homem e decidir que ele não queria mais. Mas antes dele tomar essa decisão, ele teve uma aventura junto com todos os outros soldados do seu grupo. Eles foram mandados numa viagem que era lá na França e chovia muito nesse dia, muito. E eles já estavam chegando perto da cidade e eles tinham que chegar logo, porque as cidades antigamente tinham grandes muros e portões que se fechavam ao anoitecer, para ninguém mais entrar na cidade nem sair. Chovia tanto, tanto, e eles foram se aproximando e passaram por baixo de um viaduto, quando apareceu um mendigo que não tinha nenhuma roupa, estava encharcado e gelado, já era bem perto do inverno, era o outono, já era novembro, que nem agora, mas lá era frio e chovia muito. E esse mendigo se aproximou pedindo ajuda e os outros cavaleiros seguiram, mas Martim parou. E o senhor pediu a ele se tinha alguma coisa que podia aquecê-lo, porque ele estava com frio e encharcado. E Martim falou: bom, eu não tenho dinheiro, o que eu posso fazer é lhe dar metade da minha capa. Ela é do exército, mas eu paguei metade dela, então eu posso te dar metade. Tirou a sua espada e com toda a coragem cortou ao meio o seu manto de lã vermelho e colocou essa metade sobre os ombros desse homem, que muito agradeceu. E ele continuou sua viagem, chegou à cidade, foi para a estalagem, foi dormir, e ao dormir ele sonhou. E nesse sonho, quem apareceu a ele foi Jesus Cristo, na imagem daquele mendigo, e falou a ele: você me salvou, você me acolheu, você me protegeu, e fazendo isso é o trabalho que eu quero que as pessoas façam, que amem uns aos outros. E se você quer ser um homem bom e continuar fazendo bondades, você vai seguir o meu caminho. E foi assim que, quando ele acordou, ele tomou a decisão que ele não queria mais ser um soldado do César, mas queria sim servir o bem e servir a Jesus. E ele pediu licença ao César e deixou o ofício de soldado e foi procurar os homens que conheciam a história de Jesus. Ele foi aceito e foi trabalhar junto ao povo. Ele ganhou uma roupa, como essas roupas que os monges usam, comprida, andava de sandália e andava ensinando e cuidando do povo. Ele viveu muito tempo. Ele viveu até os 81 anos, sempre fazendo bem. E fez tanto bem que quando ele morreu, ele foi santificado e ganhou o nome de São Martim. Por isso, até hoje, as crianças nas cidades europeias comemoram esse dia, fazendo suas lanternas e cantando pelas ruas, levando bondade aos que precisam, distribuindo alimento e cantando alegremente e levando a luz na escuridão. E assim, hoje a gente termina a história de São Martim.